porque eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequenas empresas há mais de 12 anos, e o meu propósito aqui é ensinar empresárias a justamente assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses. E a ideia hoje é sempre trazer reflexões, pensamentos, trazer ferramentas que possam ajudar vocês de uma forma prática no nosso dia a dia como empresárias, né? Então tá, hoje o tema foi de algo que eu ouvi no grupo de mães da escola da minha filha e também de uma paciente que eu atendi ontem, né? Ambas empresárias. E me chamou a atenção porque isso é algo que realmente saiu da boca de empresárias, então é algo que incomoda. E aí eu lembrei um pouco da minha história, como que foi. O que eu ouvi dessa primeira mãe, né? Ela tá grávida e ela falou assim, meu Deus, eu vou ganhar bebê daqui a pouquinho e eu não acho ninguém para ficar no meu lugar. Ninguém, né? Tem um menino que trabalha com ela, não faz o que ela faz e ela tá procurando pessoas que ninguém faz o que ela faz, né? E ontem a mesma coisa, eu ouvi da minha paciente falando algo muito próximo. Que ela precisa assumir um projeto novo e ela não tá conseguindo passar a atividade dela para a menina que faz o financeiro. E aí eu acho que é importante falar sobre isso, realmente é um assunto que acontece no nosso dia a dia. Eu mesma, né, passei por isso quando ganhei a Liz, há 2 anos e meio atrás. Então, eu vou trazer um pouco sobre o que eu fiz e que funcionou, né? E, de repente, até coisas que eu fiz e o James fez na pastelaria que não deu muito certo, tá bom? Então tá, o que normalmente acontece quando a gente se afasta e não tem uma pessoa que dê conta daquilo que a gente faz? Gera uma insegurança geral, né? Então, assim, insegurança nossa, que tá se afastando, insegurança da equipe, que fica solta, fica com medo, como que vai ser agora. Os funcionários, de forma geral, eles ficam perdidos, porque nós, empresários, estamos na posição de quem direciona tanto a equipe quanto as atividades, as estratégias. Então, de forma geral, os funcionários ficam perdidos quando a gente se afasta, consequentemente vão ter baixa produtividade, porque eles vão levar mais tempo tentando encontrar a maneira que deveria ser feita, né? Porque não se trata só sobre executar o serviço, mas eles vão ter que pensar algo que a pessoa que pensa se afasta, então deixa esse vazio. E além, claro, da coisa mais tradicional que sempre acontece, os erros. Então, aumenta consideravelmente a quantidade de erros quando os empresários costumam sair de cena. E isso não é só em situações assim, eu vou ganhar meu bebê, vou me afastar por 1 mês, 2 meses, né? Acontece muito, por exemplo, né, a empresária sai uma tarde, quando ela volta aconteceu um monte de problema e ninguém soube resolver, ficou todo mundo batendo cabeça e, né, enfim, todo mundo estava perdido e ninguém conseguiu manter a produtividade ou conseguiu manter as coisas fluindo. Enfim, né? Tem esses problemas que eu trouxe agora, quando se afasta, e podem ter vários outros, né? Que aí vai depender da rotina de cada empresa, da cultura de cada empresa. Mas a live hoje não é sobre como achar o funcionário perfeito, o funcionário ideal, que vai dar conta daquilo que eu faço. Desculpa frustrar vocês, mas não vai ser sobre encontrar alguém que dê conta. Porque, na verdade, não é simples, né? Não tem como a gente achar alguém que faz tudo o que a gente faz, por alguns motivos óbvios. Se eu sou dona da empresa, a empresa tem a minha cultura, ou seja, ela é a tradução do meu jeito de pensar, do meu jeito de funcionar. Então, por mais que eu traga uma pessoa maravilhosa, com toda uma experiência, formada em Harvard, com PhD, ela vai sentar na mesa que supostamente é a minha e ela não vai executar como eu executo. Então, a pessoa não vai fazer o que eu faço. E um segundo ponto bem importante, que eu falo para todos os empresários que eu atendia na minha vida, assim, falava muito quando eu trabalhava no Sebrae. E eu dizia a eles assim, porque as pessoas não fazem como eu faço. Porque eles não pensam, são coisas óbvias, os funcionários não pensam como eu penso. E eu falo, é verdade. Porque se eles fizessem o que tu faz, ou pensassem o que tu pensa, ou mais ainda, entendesse como tu entende, talvez eles fossem dono de empresa. Né? Parece meio óbvio, porque é isso. O funcionário, querendo ou não, ele não tem a experiência que tu tem. Ele não passou pelas adversidades que tu passou, ele não aprendeu tudo que tu aprendeu, então com certeza ele não vai ter a competência que tu tem. Se ele tivesse essa competência, certamente ele já estaria num cargo de gerência, ou talvez nem estivesse mais contigo e teria aberto a empresa dele. Muito provavelmente foi assim contigo. Por ser um funcionário fora da curva, que se destacava, tu saiu e montou o teu negócio. Né? Então, funcionários bons têm essa tendência, né? Então, é claro que a gente não vai achar esse funcionário maravilhoso em todos que a gente tem. E tá tudo bem, eles não precisam ser como nós.
Eles precisam executar bem o serviço deles. Então, a live hoje, ela não é sobre encontrar uma pessoa ideal para fazer tudo que tu faz, mas é uma oportunidade para tu entender que tu não pode ser uma engrenagem, uma peça da engrenagem da tua empresa. Tu tem que sair dessa situação, desse lugar de um parafuso que está rodando. Como assim, Ju? Eu não quero dizer que tu não faça parte da empresa, tu faz, obviamente, mas tu não pode fazer parte daquele rolamento. Tu tem que ser a parte que, sei lá, tá fora. Sabe, é o combustível, vamos dizer assim, que vai rolar por tudo. Não pode ser um pedacinho daquela engrenagem. Porque se tu tiver nesse lugar de uma engrenagem, e se tu sair, vai estragar. Vai fazer falta, com certeza. Essa é a grande verdade, né? Então, tu não pode ser uma peça fundamental da tua empresa. Se tu for, tu não vai conseguir te afastar. Sinto te dizer, não existe mágica, não existe uma varinha de condão que tu clica na pessoa e aquela pessoa pronta agora está pronta, porque não existe. Pelo simples fato de tu estar ocupando uma posição que tu não deveria estar. Eu não sei se está muito claro, mas eu vou explicar melhor, né? O que é comum as pessoas me dizerem quando eu digo, olha, empresária, sai da posição de ser funcionário, tu tem que te afastar, tu não pode estar nessa posição. A pessoa vai dizer, mas não existe isso. Se eu me afasto por horas, já dá BO, né? A coisa já não é feita. Ou também me dizem muito assim, eu não posso sair dessa função porque eu não tenho dinheiro para botar outra pessoa, então eu fico nessa função. E é justamente esse problema de tu estar na função de alguém que acarreta o problema de tu não encontrar ninguém. Porque tu não tem que estar nessa função, já tem que ter uma pessoa nesse lugar. Para explicar um pouco melhor, na prática, quando nós, empresários, não conseguimos nos afastar da empresa, porque a gente está desempenhando normalmente uma função operacional. O que é operacional? É uma função do dia a dia que a gente tem que estar ali executando. Tá? Então, se eu, empresário, estou nessa função operacional, não tem como eu sair. Porque se eu sair, por exemplo, eu faço os caixas da pastelaria, né? Então, eu estou fazendo outras coisas, eles andou doente essa semana, então eu fiquei mais atrapalhada. Os caixas não foram feitos. É isso. Por quê? Porque eu estou na função operacional. E aí eu vou reclamar com quem? Não. Ou eu boto alguém para fazer, ou eu vou entender que vai ter uma limitação. Sempre eu vou ter que fazer isso até que alguém faça, tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente de fato está no operacional, vai complicar na hora da gente se afastar. Vai complicar mesmo. E aí é que já começa tudo errado. Porque se tu preferir ficar nessa posição por achar que de repente, não tem dinheiro para botar uma pessoa no meu lugar, tu tem que entender que tu tá fazendo o serviço de uma pessoa que ganharia R$ 1.800. Essa é a tua função. Mas a função de empresária, de empreendedora, de estar pensando em estratégia, de estar montando qual vai ser o próximo passo, de estar criando ideias e inovando em formas de atender melhor o cliente, de trazer um valor diferenciado para o teu produto, uma entrega, quem que está fazendo isso? Porque se tu está nessa posição de um profissional, né, que tu contrataria por 1.800, tu vai estar focado em executar aquela função operacional. Mas tu não vai achar ninguém que pense estrategicamente. E esse cargo vai ser um cargo que vai te custar muito mais caro. Ter uma pessoa que pense em tudo isso. Então, antes mesmo de tu pensar em te afastar, e aí seja afastamento porque vai ganhar neném, seja afastamento por doença, ou mais ainda, né? Vamos pensar na hipótese boa, eu vou me afastar porque eu vou tirar férias. Tu não pode fazer parte dessa equipe do operacional. Não pode. Isso não significa que, eventualmente, o funcionário faltou. Tá? Acontece bastante aqui na pastelaria, né? Funcionário faltou, eu tenho alguns extras que me quebram um galho. Mas é um dia que eu não quero pagar extra, é um dia de baixo movimento, vai o James para lá. Aí o James vai cobrir o operacional. Aí se eu precisar aqui de ajuda com a Lisa, alguma coisa à noite, eu não posso contar com ele, porque o operacional não pode sair. Eu não posso simplesmente fechar o caixa da pastelaria, ninguém mais cobra, né? Porque eu não tenho caixa lá. Não, alguém vai ter que cobrir. Então, o que a gente precisa entender, né? Vocês, empresárias, têm uma função muito maior que não é o operacional, tá? Esse é o primeiro detalhe. Se tu tá ocupando essa posição, tu não vai conseguir achar realmente ninguém, tá? Que cubra o operacional e mais pensando em tudo. Mas, o que tu precisa fazer, e existe solução, é achar alguém muito bom para colocar na operação. Porque é fácil achar gente na operação, difícil achar gente no estratégico. Então, tu vai colocar alguém na operação e tu sai da operação. Independente, de novo, né? Se tu vai te afastar para ganhar neném ou não, tu precisa ter o teu quadro de operação completo e que não conte contigo. Esse é o primeiro passo, tá? Tu tem que ver quem que tu precisa. Mas eu precisaria de 2 pessoas. Eu tô no lugar de uma porque eu não tenho dinheiro.
Eu entendo que às vezes uma folha de pagamento ela é onerosa para a empresa, mas eu não tenho dinheiro. Se eu ficar ali, eu também não vou ganhar dinheiro, porque eu estou gastando toda a minha capacidade para fazer algo que uma pessoa mais barata faria. Ou de repente não tem dinheiro para pagar uma pessoa de tempo integral, de repente pega alguém que faça menos tempo. Tem, por exemplo, gente que trabalha para mim 3 dias por semana, que são os dias de maior movimento. Nos outros dias o James quebra um galho lá, tá? Então, assim, vai ter que pensar, mas não pode estar na operação, tá? Então, precisa colocar alguém ali? Ótimo, vai colocar. E essa contratação tem que ser de uma pessoa excelente. E eu acho gente excelente. As minhas funcionárias são excelentes. Excelentes, excelentes, excelentes. Assim. Eu não me incomodo com funcionário. Demorei para achar, eu sempre demoro para achar. Mas se eu acho, tem. É desculpa da gente dizer, ah, não, mas eu não acho ninguém. Tem gente. O que pode estar acontecendo é que tu tá apegada demais a essa posição operacional, apegada demais a ponto de não te esforçar para encontrar alguém e treinar alguém. Porque tem. Se eu acho, tem. Pronto, falei, pode brigar comigo. Realmente pode ser que eu seja uma pessoa apegada e não queira largar esse lugar, tá? Essa poltrona, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, se tu não tiver alguém no teu lugar e tu precisar te afastar, e a gente, né, precisa entender que eventualmente talvez a gente se afaste, somos humanas, a empresa vai ruim. A empresa pode cair. Se não tiver uma equipe redondinha que trabalhe sem a tua presença, a empresa vai ruir. E aí eu queria contar para vocês como que foi na pastelaria. Quem não sabe ainda, eu tenho uma pastelaria aqui com meu marido. Na verdade, a pastelaria é do meu marido. Eu entrei como estagiária dele, ali ajudando desde o início. Aí hoje eu já quase não atuo mais, né? Assim, dentro da pastelaria. Então eu consegui fazer essa transição nossa. Quando eu comecei a trabalhar lá, na época a gente não era casado, ele morava com a minha sogra. E eu achava muito engraçado, porque ele, para facilitar, ele é muito inventor, assim, ele é professor pardal, né? Então, para facilitar a vida dele, como ele tinha que estar trabalhando lá, porque ele ficava no caixa, né, ficava atendendo, só que não tinha movimento sempre. Então, ele ia para casa da minha sogra, que era nos fundos, ele ficava sentado de boa, mas quando surgia algum cliente ou alguma situação que ele tinha que resolver, as gurias tinham que ir lá atrás chamar ele. Aí, o que ele fez? Ele botou uma campainha, que aí as gurias só apertavam, né, tocava na minha sogra e ele vinha. E eu lembro que aquela campainha tocava, sei lá, 1 zilhão de vezes por dia, 1 zilhão. Ele já tinha até crise de ansiedade. Cada vez que ele ouvia o barulho da campainha, eu já conversava, ele já passava mal, já ficava ruim, já ficava ansioso. E eu lembro que era um motivo de estresse, assim, dele diário, aquela campainha. Ele dizia, tá vendo? Porque ninguém resolve nada, porque me chama o tempo inteiro, porque meus funcionários são assim, porque meus funcionários são assados, porque nada funciona, eu tenho que estar aqui o tempo inteiro. Discurso normal de empresários, eu tenho que estar aqui o tempo inteiro. Mas o legal é que, na verdade, ele gostava de estar ali naquela posição. Inclusive, eu já contei numa outra live, ou enfim, de uma história que ele estava comigo. Enfim, vou contar de novo, né? Porque eu sou dessas. A gente estava sentada no fundo da cozinha, então, tipo, tinha uma cozinha grande, que a pastelaria a gente faz tudo na hora, ele fazia massa, então tinha a cozinha, uma bancada bem grande, o comprimento todo da cozinha. E a gente estava sentado bem no fundo, assim, da cozinha, e lá na frente, sei lá, uns 10, 15 metros depois, tinha a área de atendimento. Aí ele viu uma pessoa entrando e ele estava sentado do meu lado, lá no fundo. E tinha uma atendente lá na frente. Quando ele viu o cliente entrando na porta, esse homem deu um pulo do lugar para ir em direção à atendente. E eu instintivamente segurei o braço dele, não deixei ele sair. Quando eu não deixei ele sair, ele ficou tipo, confuso. O que está acontecendo? Eu preciso ir lá. E aí eu mostrei para ele o quanto ele tirava o lugar dos funcionários dele. Então ele reclamava o tempo inteiro que as pessoas não tinham iniciativa, que as pessoas não resolviam nada, quando na prática ele ia antes da pessoa chamar ele já estava lá resolvendo tudo. Eu sei, vocês vão dizer, Ju, mas é porque tem gente que não sabe resolver, mas tem gente que não dá conta, mas a gente tem que estar em cima, porque se fazem errado. É isso. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. E se fazem errado? A gente corrige. A gente não pode fazer pelo outro, porque senão tu não vai te afastar. Não tem como tu te afastar. Não vai existir essa possibilidade se tu sempre fizer pelo outro. Então tem que deixar o outro fazer. E é muito legal porque isso tem muito a ver com o filho, né? Eu sempre falo, criança começa a caminhar com que idade, mais ou menos? 1 ano? Então, se eu ficar com meu filho no colo 1 ano, o tempo inteiro, quando eu estiver no aniversário de 1 aninho, eu botar o bebê no chão, ele não vai caminhar. Porque caminhar envolve prática, envolve erros, envolve quedas, envolve choro. E é sobre isso. Então, o funcionário só vai ser bom caminhando.
E se vocês se intrometerem no serviço da pessoa o tempo inteiro, a pessoa não vai caminhar, não vai treinar e vocês não vão se afastar. Pode ficar doente, pode morrer, vocês não vão conseguir se afastar, tá? Sem que a empresa tenha prejuízo, obviamente. Quer se afastar de uma maneira que a empresa não sofra esse prejuízo? E assim, claro que vai mudar. Claro que um afastamento sempre vai trazer alguns prejuízos, certo? Então a gente precisa preparar esse afastamento da melhor forma possível para que o prejuízo não seja grande, tá? Como que eu fiz, então, para preparar a pastelaria? Eu vou falar primeiro do James, porque a gente tirou o James da operação. Isso foi lá em 2016. Eu ainda tinha uma consultoria física, trabalhava com pessoas, tinha nutricionista, enfim, né, uma equipe maior. A gente planejou todo esse afastamento do James da operação. Então, a gente montou o organograma, a gente verificou todas as descrições de carga, entendeu como que era todo o fluxo, e aí contratou pessoas para cada lugar, bem certinho, né? E aí, com isso, a gente foi desenvolvendo os processos, então todas as pessoas sabiam exatamente o que elas tinham que fazer. A gente desenvolveu as pessoas, então a gente treinou competências comportamentais, porque eu sou psicóloga, a gente sempre trabalha com isso, mas a gente treinou competências técnicas, aí tinha nutricionista também para ajudar. E aí a gente treinou liderança, a liderança do James, dele conseguir fazer reunião, dele conseguir fazer um direcionamento, dele conseguir corrigir, e aí a gente foi tirando ele aos pouquinhos. E ele dizia que era impossível, e a gente conseguiu. Isso, em questão de um ano, a gente organizou tudo, e ele saiu. Eu lembro do dia que ele saiu, ele teve uma briga, inclusive, com a nutricionista. A gente estava numa reunião, porque ele dizia: não, mas eu vou lá e faço as compras. Aí a gente dizia: não, não precisa fazer as compras, fulana faz. Não, mas então deixa que eu vou lá e faço. Não precisa, fulana já está fazendo isso. Não, mas pode deixar que eu faço. Ele queria achar alguma coisa para fazer e não precisava, porque todo mundo já estava, já tinha absorvido as funções que ele fazia de uma forma tranquila para elas. Inclusive fazia o melhor que ele, muitas vezes, né? Até hoje ainda fazem várias coisas. Porque a função dele não é para ser operação. Ele não montou um negócio legal porque ele era bom na operação. Ele é um cara criativo, é um cara inventor, então eu precisava dessa criatividade dele na estratégia, pensando em soluções para o baixo movimento, pensando em soluções para o produto que estava mais caro, para o aumento do fornecedor, e não para estar na operação, no atendimento, mas ele tinha que estar perto também para enxergar tudo isso acontecendo, né? Enfim, então a gente realmente trabalhou bastante as pessoas, e aí não só as pessoas da equipe, mas a gente começou a contratar pessoas que eu vou chamar de cabeça de obra, porque a gente fala, é difícil achar mão de obra qualificada. Mão de obra, mão é trabalho mais braçal, né? Hoje, apesar do meu serviço na pastelaria ser braçal, porque é auxiliar de cozinha, vai trabalhar com limpeza, vai trabalhar produzindo alimento, cozinhando, as minhas funcionárias, elas não são mão de obra, elas são cabeça de obra. Então, eu pago caro para ter pessoas que pensem. Isso facilita muito. Claro que também se permitam e queiram, né, fazer a parte mais braçal, porque tem um serviço pesado por trás. Mas são pessoas que pensam muito, tá? Isso já começou a fazer toda a diferença. Porque aí a gente consegue passar para elas instruções básicas como: chega um cliente aqui, como que o cliente está se sentindo? Ah, ele está perdido, porque ali é pastelaria por quilo, né? A pessoa entra, ela não vê pastel, ela fica confusa. Então a gente começa a trabalhar toda uma questão de empatia, de entender como o cliente está, entender o que ele quer. Pessoas que pensam menos ou pessoas que são mais braçais, de repente, até pela cultura da pessoa, elas vão ter mais dificuldade de assumir funções que tu possa dar, né? E às vezes elas vão ser mais limitadas mesmo. Então a ideia é que a gente tenha numa equipe pessoas que pensem, claro que vão ter as pessoas mais simples, mais braçais, mas é importante mesclar, tá? Não ter só braçal, mas também é importante não ter só pessoas que pensem, porque também não, o trabalho não é resolvido, né? Não é executado, porque também pessoas que pensam muito, digamos assim, tem mais dificuldade na execução, né? Na resolutividade. Enfim, então a gente desenhou todos os processos, a gente deixou claro o que cada pessoa tinha que fazer, a gente começou a fazer contratações melhores. Eu lembro que na situação a gente trabalhava com 7 pessoas na equipe. E uma delas pediu para sair porque começa a mexer, começa a fazer transformação, algumas pessoas não ficam mesmo, né? Bem normal. Que já é, entre aspas, uma limpa, assim. Aí, então, quando a gente mexeu em tudo isso, uma pessoa saiu. E a gente teve a brilhante ideia, em vez de contratar outra pessoa com o salário que eu tinha, a gente resolveu conversar com a equipe e passar aquela função a mais que tinha, que na verdade não era função, era um pouco mais de, né? É como se fosse dividido. Então, eram 5 atendentes à noite, em vez de ter 5, vamos pegar e dividir o salário dessa quinta pessoa que saiu nas outras 4 e elas absorvem o serviço da quinta? Vamos fazer um teste? E a gente conversou com elas toparam. Até hoje, nunca mais a minha equipe aumentou o quadro. Sempre foi absorvido isso de uma maneira muito tranquila. Então, hoje todo mundo ganha mais. Isso não me gerou um custo mais, eu só transformei em salário, né?
E assim começou a mudança. E aí, quando a gente conseguiu executar, estava tudo redondinho, o James não precisava ir. Inclusive, quando ele ia para a pastelaria, ele atrapalhava a pastelaria. Porque estava todo mundo redondinho, todo mundo fazia tudo. Ele chegava lá, ele tentava fazer alguma coisa, ele atrapalhava o andamento. E isso é bem comum. Eu vejo muitas vezes os donos na produção de indústria, que eu já atendi, os donos que tentam entrar na produção, eles atrapalham. Atrapalham, por exemplo, a ordem de produção, passa coisa na frente. Então, assim, eles acabam atrapalhando realmente o fluxo do trabalho, tá? E aí o James tentava ir para a pastelaria, não conseguia. E eu lembro que ele relatou assim que ele estava se sentindo inútil, se sentindo perdido, que a gente tinha tirado tudo dele. E aí isso é o que eu falo lá no início. Muitas vezes o que dificulta a gente achar alguém que faça o nosso trabalho é o nosso apego a esse lugar, que a gente considera muito importante. E não que vocês não sejam super importantes para a empresa de vocês, mas para a empresa rodar bem, vocês precisam botar na cabeça que vocês têm que ser, entre aspas, não importantes. A empresa não pode depender de vocês para rodar. Então, vocês têm que se sentir inútil mesmo. Não como algo ruim, mas se vocês se sentirem inúteis é porque as pessoas assumiram a função que não deveria ser tua. Então, tudo está na ordem. Porque aí, quando o James se afastou e teve essa sensação ruim, ele começou a estar aberto para fazer outras coisas. Então, a gente deslocou ele para uma função melhor. Hoje, o que ele gosta de fazer muito, assim, que ele tem tempo para fazer, né? Que é a manutenção. Então, ele adora estar metido lá, mexendo em coisas, pintando, consertando. Ele ama fazer isso. E antes ele não podia, porque ele estava na operação. Então, hoje ele faz. Então, hoje a gente gasta bem menos com manutenção, porque ele faz tudo, a gente não se preocupa. Os freezer, então não sei o que, estragou lá a borracha, ele vai atrás, ele compra a borracha, ele conserta. Então, assim, isso, claro, tem a ver com ele, né? Ele gosta disso. Enfim, então dá para pensar em formas de vocês saírem e se dedicarem àquilo que vocês gostam mais. O James até não faz tanta estratégia porque acaba ficando mais comigo, mas ele participa junto comigo, né? Mas o beabá lá com as gurias é mais eu que faço. Beleza, então assim, a princípio é isso que foi feito na pastelaria, mas agora eu vou falar como que foi comigo, porque aí o que aconteceu? Quando o James saiu de cena, eu também entrei mais em cena, eu acabei entrando mais no estratégico. Eu não fazia tanta parte do estratégico, porque na verdade eu não era casada com ele, então ele tocava mais coisas. Depois que a gente casou, aí claro, né, sobra mais para mulher, mas eu sou metida, então eu acabei indo mais para pastelaria. Como eu já fazia toda a parte de RH, já fazia mais a parte de reunião com as gurias, acabou que o estratégico ficou mais comigo. E eu toquei a pastelaria com ele de 2017. Aí 2018 eu me afastei por trabalho, que eu fiquei um ano fora. Aí 2019, 2020 eu toquei direto, assim, né? E aí o que aconteceu? Eu engravidei em 2020, na pandemia, eu e toda a população do planeta. E aí eu precisava começar a me preparar para sair, porque, enfim, eu ia ter um bebê pequeno, apesar de na minha cabeça eu achar, não, vou ganhar bebê, mas eu vou continuar trabalhando normal, tá super certo, assim, é bem tranquilo, né? Mas eu comecei a preparar a minha saída. Então eu tinha pessoas da minha confiança, porque, claro, né, eu já faço esse trabalho desde 2016, a gente já tem uma equipe que hoje já dá conta de muito mais coisas. Mas na época eu tinha uma menina que era a minha caixa, aí eu passei para ela o financeiro, então ela já ficou o ano de 2020 direto trabalhando comigo aqui no escritório de casa, fechando os caixas, vendo conta para pagar, e passei também para o James as contas, ele que passaria a pagar as contas para quando eu me afastasse, né? Porque estava tudo na minha mão, dos bancos e tudo mais. Mas ela faria toda a parte estratégica que era o que eu fazia, que ela somava tudo que tinha da semana, ela fechava os caixas, ela via quanto que tinha de dinheiro e só dava os boletos na mão dele, assim, né? Para não fugir do nosso planejamento. Então, ela fazia o planejamento comigo, eu fui treinando ela, porque depois ela assumiria. Na parte da operação da pastelaria, eu botei outra menina, que é minha gerente até hoje, e ela assumiu tudo, assim. Então, ela faria as reuniões, ela cuidaria dos processos, ela chamaria a atenção das pessoas caso precisasse, ela faria as novas contratações, então ela começou a participar das contratações comigo, ela começou, ela fazer várias entrevistas, ela fez sozinha, então, né, de situações mais simples, aí só passava para mim o final, quem ela gostava mais. E eu comecei a capacitar essas duas pessoas para fazerem o a mais, elas continuavam na operação, tá? Então, a menina ainda era caixa e a outra era atendente também, então elas tinham a função delas e eu passei tarefa a mais. É claro que eu paguei a mais por isso, porque elas tinham horas extras, então elas tiravam 1, 2 horas por dia para fazer o a mais, porque não era muita coisa específica, era mais pensar do que efetivamente executar. E comecei a pagar para elas uma porcentagem do lucro. E aí não só elas me ajudaram a desenvolver toda essa parte
que eu precisaria me afastar da estratégia de cuidado, RH, da parte administrativa, como elas começaram a me ajudar a cuidar dos custos, porque elas ganhavam em cima do lucro da empresa. Então, se os custos estivessem organizados, porque as compras ficaram com o James. E aí o James comprava mais, assim, então a gente organizou tudo de uma forma que elas pudessem ganhar em cima disso. E no fim, claro, tadinhas, elas trabalharam muito, que aí a Liz nasceu, eu me afastei, eu tentei voltar, não consegui, porque eu não quis. Enfim, eu estava gostando de ficar em casa. Não pela preguiça, mas a maternidade realmente, ela exige muito, não só pelo cansaço, mas a gente... Nossa, vira leoa, né? Nosso filho, a gente não consegue se afastar. E elas super deram conta de tudo. E foi lindo. Claro que a gente teve ali uma facilidade, porque a Liz nasceu bem num lockdown da pandemia, assim. Então o movimento caiu, então a gente teve menos dificuldades, assim, de problemas, não tinha confusões, mas as gurias faziam tudo, elas resolviam tudo. Uma coisa que a gente fez, assim, ao longo da minha gravidez, né? A gente foi testando como resolver cada problema. Então, por exemplo, acontece... a gente tem pastel por quilo, né? Então a pessoa escolhe o que ela quer, ela monta. E no delivery a pessoa também diz tudo que ela quer. Ah, eu quero milho, eu quero alho, eu quero cebola, eu quero carne moída, eu quero calabresa. Ela vai montando. E aí sai uma lista, a relação dos ingredientes e monta. Acontece de ir errado o pastel, porque às vezes lê correndo, pula um, né, não manda, ou daqui a pouco são 2 pastéis com 2 listas, cada um monta de cima. Eu já fiz isso várias vezes. Montei de cima e eu tava fazendo de baixo, então misturei o recheio. E aí, quando acontece isso, o cliente liga reclamando, né? E aí, como resolver isso? Então, até isso a gente treinou, a gente criou, por exemplo, como encantar o cliente. Então, sempre que dá errado isso, a gente costuma mandar um mimo doce, que é um pastelzinho pequenininho doce, de pedido de desculpa. Se atrasa, a gente já manda antes o pedido de desculpa, dizendo que atrasou por motivo tal. Então, eu sempre ensinei elas a serem muito autênticas e entender que errar faz parte do processo e tá tudo bem. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que eu fiz lá dentro, assim, em termos de cultura. Errar faz parte, não precisam ter medo de errar, não precisem esconder o erro, não precisem jogar a culpa no outro, porque não tem problema errar. O problema é como a gente vai resolver. E elas sabem resolver muito bem, assim. Hoje elas me surpreendem, hoje elas resolvem às vezes melhor do que eu resolveria, tranquilamente, né? E a gente tá sempre ali também para dar suporte, se tem algum erro mais difícil, alguma coisa de como resolver, a gente tá ali. E eu acho que é isso, assim, né? No fim, tudo fluiu bem. Tivemos problemas? Sim, tivemos problemas. Foram resolvidos? Todos foram resolvidos. Tudo foi perfeito? Não. O que não foi perfeito, entre aspas, o que não saiu como eu gostaria que tivesse saído, eu já usei isso para treinar, para melhorar o trabalho delas quando eu voltei, né? Que aí, quando eu voltei, eu comecei a ficar de novo com elas ali observando, mas eu nunca tirei esse serviço delas. Então, mesmo depois eu voltando, eu não tirei, até porque eu tava com o bebê pequeno, então também, né, não dava para contar sempre comigo. Elas já ficaram. Claro que o salário delas aumentou um pouquinho, né? Mas elas já assumiram isso e ficaram tranquilamente, assim. E eu acho que a solução mais importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai se afastar, claro, além de fazer tudo o que eu falei, esse passo a passo, mas eu acho que é principalmente ter confiança. A gente precisa confiar na equipe que a gente tem. A gente precisa confiar nas pessoas. E o que mais eu vejo das empresárias que eu atendo muito tem a ver, não com o funcionário, mas com a falta de confiança. São pessoas mais controladoras, mais centralizadoras. Eu sou uma pessoa bastante controladora, bastante centralizadora, mas nas minhas funcionárias eu confio. Por quê? Fui eu que escolhi, eu treinei, os valores delas têm a ver comigo. Quando eu não me sinto confortável com alguma coisa, eu falo. Então, assim, eu consegui construir com elas um vínculo, um relacionamento que hoje eu confio muito nelas. Significa que elas não erram? Não, elas erram. Mas eu entendo que elas não erram querendo me prejudicar ou querendo prejudicar a empresa ou sacaneando. Eu não acho que elas façam isso nunca. Elas não sacaneiam. E o que eu vejo as pessoas, normalmente as empresárias? Ah, o fulano tá fazendo aquilo para sacanear, o fulano quer que eu mande embora. Gente, se a gente não confia na pessoa, né, duas ou uma. Ou é porque a gente tem uma contratação ruim, ou tem uma pessoa que está desmotivada, enfim, não vale a pena, então ele tem que tirar. Se eu não confio, tira. Não dá para estabelecer confiança ou um bom trabalho quando a gente não consegue confiar. Não dá para passar por cima disso. Eu acho que confiança é o primeiro ponto. E se não for esse caso, se de repente é um funcionário bom e tu ainda assim não confia, então pode ser um problema teu de insegurança, tá? Pelo fato de tu ser muito centralizadora, muito controladora, por coisas tuas pessoais, tu acabou desenvolvendo esse perfil, então é uma questão que tu precisa trabalhar para conseguir deixar as pessoas executarem. E o que eu sempre falo, assim, para as empresárias mais controladoras que eu atendo e já atendi, assim, não é o erro de um erro de um funcionário que vai fazer a empresa ruim, vai fazer a empresa quebrar, não é um erro, não é 2 erros, não são 3 erros por dia que vão fazer a empresa ruim. O que vai fazer a tua empresa ruim
é tu ficar, não, tipo, ficar no lugar deles, ficar atrás tentando corrigir todas as coisinhas pequenininhas. O que derruba a tua empresa é tu tá no operacional e tu não conseguir sair. É isso. Enfim, né? Resumo da ópera, não centralize, porque a tua centralização é que vai fazer a tua empresa não andar. É o teu controle exacerbado. Certo? Fica a dica. Fechamos aqui. Obrigada por quem está acompanhando. Nos encontramos no domingo à noite. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, está precisando se afastar e não está sabendo, manda direct. Se tiver uma ideia para outras lives, manda também. Inclusive a live de quinta-feira que vem foi a ideia de uma pessoa que me mandou. Então, quem tiver alguma questão aí que queira ajuda, é só jogar aí que a gente já transforma em live. Tá bom, gente? E até mais. Um beijo.